Sidney, vamos lá. Sérgio Moro, meu amigo. Eu tenho a impressão, o Jardim, que no ano que vem vai ter que ter uma conversa olho no olho do presidente Bolsonaro com Sérgio Moro, antes da definição de qual será o nome escolhido para o Supremo. Porque é esta conversa que eu tenho a impressão, terá que existir claramente, cartas na mesa, como disse, olho no olho, é que nós vamos saber o que quer o ministro da Justiça. Se o ministro da Justiça quiser absoluta questão de ser ministro do Supremo, e se por acaso se foi discutido eventualmente ainda no momento da sua escolha, naquela conversa no condomínio onde morava Bolsonaro no Rio de Janeiro, então, pronto, ele não será mais candidato à presidência e essa nossa conversa aqui será uma boa parte especulativa, né, na medida que não seria candidato a presidente. Se ele esboçar interesse em não ser o ministro naquela ocasião, vai se ter uma aceita serviço do Bolsonaro, se for essa real intenção do Bolsonaro. Agora, o fato dele ser vice, de fato, em tese, é uma chapa forte, mas não é certeza de vitória, porque a cabeça da chapa continuará sendo Jair Bolsonaro e continuará mandando como mandou nos 4 anos que será terminado o seu mandato atual. Né? Então, tem um outro fator. A Vaza Jato, o que fez o Intercept publicando todo esse histórico envolvendo Sérgio Moro, não ganhou, na verdade, as redes de televisão a dimensão de massa que ganharia se o noticiário tivesse sido mais, vamos dizer assim, participante, vamos dizer assim, da divulgação. E isso na campanha eleitoral vai ocorrer de uma forma bastante forte. Acho que o Moro não se comunica bem, acho que ele não é político, tem a impressão que vai se vasculhar mais do que já se vasculhou. Ele é um candidato forte pela bandeira que ele defende, mas não será, assim como nós estamos imaginando, um passeio. Lembre-se que Antônio Henrique de Moraes é um nome fortíssimo para o governo de São Paulo e perdeu para um profissional. Bem lembrado. Bem lembrado. E, na verdade, a imagem de Emílio, naquele momento, era a imagem do empresário brasileiro, nacionalista, competente, importante, e, no entanto, perdeu a eleição. Política ainda é para profissionais. Não vejo profissionais na política do Sérgio Moro. Então, eu não tenho tanta certeza, assim, olhando daqui, que se ele for candidato à presidência, favas contadas, a possibilidade de vencer é enorme. Não acho isso. Se ele for vice de Bolsonaro, Bolsonaro é que será a grande estrela e continuará sendo a grande estrela, claro, com uma estrela no peito ao lado do seu Moro, né? Que ele tem, de fato, uma imagem positiva diante de boa parte da sociedade. O que eu quero dizer, quando a campanha começar, rápido de internet para valer, mais adiante, nós teremos surpresas. Vai ser uma campanha igualmente poderosa, ou até mais do que a anterior. Sua análise está perfeita, Sidney. Aqui nós três estamos concordando contigo, porque, de fato, você lembrou de coisas importantes, inclusive que o jogo da política é feito por profissionais e para profissionais, não cabem amadores. E falando de Sérgio Moro, eu acabo puxando para um assunto que tem toda a relação com ele, porque nós vamos falar um pouco do Supremo Tribunal Federal. Esse ano de 2019, o Supremo ficou na berlinda em vários momentos, né? Não de uma maneira positiva, muito pelo contrário, crises de todos os aspectos, mas em especial o Supremo tem decidido muitas das questões nacionais. Ele tem ocupado um vácuo que a política não tem conseguido administrar bem. Rodolfo, o que você fala de 2019 com relação ao Supremo Tribunal Federal? Então, como você estava mesmo pontuando aí, Alexandre, você tem já de um tempo para cá esse fenômeno que é a chamada judicialização da política, né? Alguns temas importantes não se decidindo no legislativo e indo se decidir no judiciário, indo se decidir no Supremo. O Supremo, no primeiro momento, ganhou uma força muito grande com isso, né? Só que o que pareceu acontecer agora nesse ano de 2019 foi o Supremo começar a ter dificuldades de lidar com esse grande poder que ele passou a ter, né? A questão parece que passou a ser política dentro do Supremo. O Supremo saiu daquela condição de magistrado, acima de tudo, que sempre passou a ter, para parecer, em alguns momentos, para as pessoas que também estavam decidindo politicamente, também
estava decidindo partidariamente, né? Aí você tinha a turma que prende contra a turma que solta, os caras se matando, né? Brigando para valer ali dentro, deixando meio claro as suas preferências no jogo político, o que ficou ruim, né? Porque a última instância, a palavra final sobre as coisas, e quando a gente não tem segurança sobre se essa palavra final ela está sendo dada de uma forma equilibrada e isenta, está sendo dada ali por conta de paixões políticas, isso daí provoca uma série de outros problemas, né? Então vamos passar pelo Rio de Janeiro antes de voltar aqui para Brasília e perguntar para o Sidney. Sidney, esse ano o Supremo Tribunal Federal foi mais um poder legislativo ou mais um poder judiciário? Foi de tudo um pouco. Esse que foi o problema. Na verdade, juízes têm que julgar. E quando você ultrapassa o limite da sua atribuição, é como um jogador de futebol que daqui a pouco ele começa, vai para o banco, a escalar o time no lugar do técnico, concorda? Ele pode ter capacidade? Pode. Ele poderia ajudar a equipe? Poderia. Mas existe um técnico lá que escalou o time e não está lá para ser atropelado pelos demais. Eu tenho a impressão que os juízes eles ganharam por uma série de razões, uma importância, uma popularidade, os egos inflados ganharam espaço na mídia, eles passaram a ser grandes estrelas. Para você ter uma ideia, essa é a informação que eu vou dar agora, informação. Um ministro supremo convidado para uma palestra, por exemplo, ele cobra hoje 35 mil a 50 mil reais, assim. Não me parece servidor público, em paralelo à sua atividade, possa ir num congresso de uma empresa ou num encontro de segmento qualquer, e ele se transforma num orador, num palestrante. A mim não soa bem esse tipo de postura. Tem ministros que têm ligações, de alguma forma, até familiares com escritórios de advocacia. Me parece isso estranho. Há denúncias de toda ordem, não só ministros supremos, mas também ministros tribunais superiores, né, envolvidos com todo tipo de problemas. Alguns deles até fazem parte de investigações da Polícia Federal. Voltando ao caso do Supremo, eu acho que os integrantes supremos, ministros, eles devem partir mais para o cuidado de julgar, até o limite do julgamento, e evitar que essas outras coisas, o ego, os interesses, falou-se até aí de aproximação partidária, que as suas ideologias pessoais se confunda aos ditames da lei. Porque quando isso acontece, perde-se credibilidade. E quando um poder perde credibilidade, é mais no caso do judiciário, isso acaba prejudicando todo o resto da sociedade, fica sem norte, fica sem rumo. Eu tenho a impressão que o Supremo pagou o preço por ultrapassar todos os limites, até censurar e censurou. Sim, gente. O ministro Toffoli realmente ele contribuiu e muito para aquela certeza de que muitos presidentes tornam-se totalitários, ou autoritários. Eles não ouvem os demais e acham que a sua gestão está propícia a isso. Eu tenho a impressão que se não se corrigir o rumo, teremos mais um ano difícil e o Supremo no centro das atenções para ouvir muita crítica. Ô Sidney, você falou de coisas muito importantes e sérias. Essa questão, inclusive, de cobrança por palestras de um servidor público que já é muito bem remunerado, é algo que me surpreende e me assusta. Mas vamos ouvir do nosso amigo aqui, colega Estevão Damasio, sobre todas essas questões colocadas. E você, Estevão, qual é o seu balanço do Judiciário nesse 2019? Não, o Rodolfo e o Sidney foram super felizes, não tem muita coisa para acrescentar. Entendo que a grande missão, e vou usar a palavra frisando, missão da mais alta corte do país, no ano de 2020, seja resgatar a credibilidade. A imagem do Supremo está arranhada e convencer com isso a população de que os julgamentos se norteiam por caráter técnico, por um caráter jurídico e não por interferências políticas. A gente tem que acabar com esse placar que já está mais do que manjado nas votações polêmicas da Casa do 6-5. Isso virou um voto Minerva do presidente da Corte. Porque em votação, porém, você tem o lado de lá e o lado de cá. A justiça não pode ter dois lados.
Não, realmente essa questão judiciária é muito importante, porque nós sempre tivemos o judiciário, principalmente o Supremo, como uma referência. E esse ano de 2019, essa referência foi muito atingida e a sua credibilidade foi muito, muito destroçada. Vamos passar para um outro assunto, então, vamos falar de economia. Vamos falar de economia, porque esse ano de 2019 ficamos todo mundo esperando que as coisas melhorassem, mas a carne chegou muito cara no final, o emprego, pelos números, aumentou, mas eu estou com um monte de amigo que está desempregado. Portanto, a questão relativa à economia no ano de 2019, ela foi melhor do que vinha sendo. Porém, ela não está ainda tão boa como gostaríamos. Meus amigos, Paulo Guedes vai ter um monte de desafios em 2020. As reformas prometidas, somente uma passou em 2019. Então vamos lá, vou jogar aqui na mesa esse assunto. Economia, retrospectiva 2019. O que você tem a falar, Rodolfo? Então, você teve alguns sinais importantes de recuperação, ainda pequenos, ainda tímidos, né? Mas que projetam para um momento de boas notícias. Eu acho que assim, é o grande pilar que fica, né? Hoje o governo Paulo Guedes é um governo que teve notícias boas aí para dar, né? O governo Paulo Guedes é ótimo. Sim, porque temos dois governos. Isso daí eu acho que é e como claro, disse né? o André, cientista político, nesse ano agora, com a gente aqui no podcast, se tem uma pessoa que é mais Paulo Guedes que Paulo Guedes, é Rodrigo Maia. Então, ou seja, o Paulo Guedes tem muitos aliados aí. Estevão, o que você tem a falar desse ano, retrospectiva à economia? Eu acho que o ministro Paulo Guedes, num governo onde, e até um ponto para a gente aprofundar depois. Perfeito. Parece que o governo Bolsonaro só tem 3 ministros, né? É o ministro Moro, o ministro Paulo Guedes... E a ministra Damares Alves. Não, 4. A Damares e o Weintraub da Educação. Bem lembrado, bem lembrado. O que os outros ministros estão fazendo, eu não sei, ou a área de comunicação do próprio governo está pecando demais. Mas esse é um outro assunto. Tá. Eu acho que o ministro Paulo Guedes não tem ainda o traquejo político, isso ficou demonstrado nas várias vezes em que ele foi às comissões, especialmente da Câmara, onde os embates virou um ringue, né? Não uma conversa, não um debate. Ele conseguiu agregar nos pontos que foram mais sensíveis à sociedade, no caso da reforma da Previdência. Qual foi a grande ação de Paulo Guedes? Muito em função da força do Rodrigo Maia, aprovar a reforma da Previdência. Não a reforma dos sonhos do governo, mas alguns pontos. Ela foi fatiada e aprovou-se o que era possível politicamente naquela ocasião. Mas o Paulo Guedes é um ministro ainda muito forte, mas a taxa de desemprego ainda é muito alta, né? Quase 13 milhões de brasileiros. A política de redução de juros do Banco Central, da famosa taxa Selic, ainda não foi para o mundo real. Né? Quando a gente fala, a taxa Selic está em 4,5% ao ano. O que isso significa para as pessoas comuns? Esse descolamento do que é número, do que é a vida prática, é um problema sério. Seríssimo. Agora, nós vamos ter que ir encerrando, porque a gente já está chegando mais do que o tempo marcado, mas a gente não pode deixar de escutar o nosso convidado especialíssimo chamado Sidney Rezende. Sidney, qual a sua avaliação do ano de 2019 relativa à economia no Brasil, amigo? Há muito tempo que eu não vejo todo mundo com a mesma intenção, que é torcer para a economia melhorar. Não há uma oposição contra, nem da oposição, no sentido de o governo está totalmente errado. Por quê? Porque todo mundo está falando que discurso. Tem que gerar emprego, tem que voltar a máquina de desenvolvimento com a geração de novos negócios, de menos peso para quem emprega e para quem é empregado. Então há um certo sentimento também positivo, porque a economia deu sinais agora no quinto trimestre positivos, não resta dúvida. Ainda muito tímidos, mas melhor assim do que se fosse negativo, não resta a menor dúvida. E há essa esperança, como qualquer ano começa, que tudo possa melhorar mais adiante. Só que repare, se espera do Paulo Guedes hoje em buscar recursos por um lado e cortar pelo outro, cortar ele até pode fazê-lo agora mesmo, né, com quase 30 mil cargos que estão extintos, não deixa de ser uma diminuição do aparelho do Estado, né, para que tenha menos impacto. A tentativa de privatização no meio do ano também teve esse mesmo propósito.
haja uma taxação, uma cobrança mínima que seja de operações digitais, ou que passem por celulares, é também a certeza que ele tem de que mais adiante o governo não terá caixa, não terá saúde. Então ele precisa também, de certa maneira, blindar para continuar a política dele de divisão do Estado e tornar a máquina mais eficiente. Então o que acontece? Esse clima que há favorável, não é que é favorável a Paulo Guedes, favorável que a economia precisa realmente melhorar, e qualquer que seja um aceno nesse sentido merece aplauso. Isso por si só, Jardim, é algo bom para você construir. Tem um pouco de crédito aí no meio, na verdade. Quando se eu pedir um dinheiro emprestado para você, você souber que eu sou sério e vou pagar, você vai fazer um sacrifício e vai emprestar. Mas por outro lado, se eu não for sério, você tem certeza que eu não vou pagar, você não tem empresta nem se você tiver. É exatamente isso. A seriedade é o que deve nortear a vida de todo brasileiro e principalmente dos brasileiros que comandam o nosso país. Mas, amigo, nós temos que encerrar com muita tristeza no coração, porque eu vou te falar, conversar contigo, Sidney, sempre é uma conversa inteligente. A gente faz essas análises, a gente trata dos bastidores de Brasília, do Rio de Janeiro, enfim, a gente fala do Brasil com uma visão de nós que conhecemos como a notícia é feita, né, Sidney? A gente andou muito tempo, não só nas redações, mas principalmente nas coberturas. A gente sabe o que está por trás da notícia, a gente consegue fazer uma avaliação dos cenários, enfim. Esse bate-papo nosso acaba sendo um pouco de tudo isso. E nós queremos te agradecer, Sidney, e já te convidar para que 2020 você esteja com a gente em outros momentos. A sua presença enriquece muito aqui o nosso podcast Imagem e Credibilidade. Bom, Jardim, eu só vou aceitar se você repetir todos esses elogios que você exageradamente fez. Ele decorou? Eu trouxe uma cola. Meu irmão, você sabe que você merece tudo isso e muito mais. Tá me lembrando do Darcy Ribeiro, né? Que ele falou assim, o Darcy Ribeiro, né? Todo mundo sabe que ele Ex-senador. O Darcy disse o seguinte: eu gosto das críticas, mas prefiro os elogios. Opa, é isso. E nós te agradecemos, porque você enriquece muito. E aqui nós deixamos a nossa agradecimento, né? Acho que o agradecimento, porque o ano de 2019 foi muito bom. Foi um ano que a gente conseguiu iniciar esse projeto. É um projeto que tem pouquíssimo tempo. Ele está no 10º episódio. Nós chegamos agora ao final de 2019, cumprindo uma missão que nós colocamos para nós mesmos, que era levar esse bate-papo. A gente começou lá no apartamento do Rodolfo, era uma conversa que a gente fazia informalmente, né, Rodolfo? Claro, um bate-papo, no cafezinho, falando, pô, o que essa semana teve, vamos falar da política, e resolvemos transformar isso no podcast. Graças a Deus está tendo uma boa aceitação, estamos conseguindo trazer bons convidados, trouxemos pessoas ilustres. Parceria do Jornal de Brasília agora, né? Fala, por favor. Com a parceria do Jornal de Brasília, né, que só agrega a gente aí em conteúdo, em qualidade, jornalismo sério, né? Então é muito bacana, né? Do cafezinho lá de casa para cá, para os estúdios do Jornal de Brasília, temos um pulo, né? Muito muito dessa ponte aí, viu, do jornal, com a internet, com o podcast de vocês. É isso aí, viu? Esse cruzamento é que dá a quem está nos acompanhando, o teu leitor aí em Brasília, em todo o Brasil também, e dá a certeza de que pode confiar nos veículos e no jornalismo profissional, não é? Bem lembrado, Cid, até porque o jornalismo, ele deve ser colocado sempre como uma forma das pessoas terem como uma âncora, uma coisa de responsabilidade. No mundo que a mídia se transformou de uma maneira muito fácil, todo mundo tem acesso, é importante que as pessoas saibam que o que você disse mais cedo, a seriedade leva à credibilidade, e só os veículos podem levar essas duas coisas. A mídia pode ter crescido em vários aspectos, mas o que nós temos aqui, que juntos dão muitas décadas de experiência, não se encontra em qualquer mídia, não é verdade? É verdade, é verdade. Amigos, muito obrigado pelo convite. Obrigado a você, Cid. Um abraço também. Sucesso. E o Estevão vai encerrar esse nosso podcast, no episódio 10, com a grande novidade, que não teremos mais o Estevão do Maranhão. Você tem a dizer, de volta à capital federal, estou de volta. volta. Apostando muito nesse projeto, nas parcerias com o Sidney e com outros grandes profissionais. E eu estou muito otimista para 2020. De volta à terrinha. Parabéns, seja bem-vindo, meu irmão. Depois de uma ótima experiência no Maranhão, estou de volta com mais bagagem. Então aqui me despeço, eu, Alexandre Jardim. Eu, Rodolfo Lago. E eu, Estevão Damasio. E do Rio de Janeiro, o Sidney Rezende. Feliz ano novo para todos, viu?
Feliz Ano Novo para todos nós. Feliz Ano Novo, feliz 2020 para todos nós. Muito obrigado.